Brasil, meu Brasil brasileiro, é isso aí! Viva o Brasil! Pois é, mas que história é essa de Brasil? O que a gente pode falar desse país tão diferente, tão peculiar, que faz parte da minha história e talvez da sua, da maioria dos que vão ver esse vídeo? Eu queria pensar um pouquinho nessa terra verde e amarela que tem uma história única e que merece a nossa atenção. É curioso porque boa parte dos brasileiros tem uma atitude às vezes assim, de quem reclama demais, de quem questiona o Brasil e que parece que de fato, num pessimismo assim completo, o pessoal critica a nação do começo ao fim. Mas, ao mesmo tempo, esse pessoal tem coragem de dizer que Deus é brasileiro e, às vezes, cá entre nós, se acha e se acha muito. Aliás, se for vice-campeão do mundo de futebol, ainda reclama. Que coisa é essa? Mas eu digo para vocês que a experiência brasileira é uma das mais extraordinárias da história. Olha que relíquia eu tenho aqui que eu recebi de presente de um amigo em Portugal, os 7 únicos documentos de 1500 conservados em Lisboa, referentes à viagem de Pedro Álvares Cabral. Que coisa impressionante, os detalhes do que aconteceu naquele célebre ano de 1500, quando os nossos irmãos lusitanos pisaram aqui em terra Brasilis. Eu acho tão impressionante os documentos, você vai ter a oportunidade de ver, olha que coisa interessante, com a grafia antiga, e além disso, com a transliteração moderna, e eu peguei um trecho aqui, quando os indígenas entram em contato com os portugueses, tem algo que me chamou a atenção de uma maneira muito especial. Diz aqui o texto que mostraram-lhes uma galina, quase haviam medo dela, e não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Imagine só, pela primeira vez, os indígenas observarem aquela ave estranha na companhia dos portugueses nessa terra extraordinária do Brasil. Essa história é tão interessante que nós temos um livro publicado em 1557 na Alemanha por um viajante, assim como aconteceu na conhecida história de Jean Delery, um francês que escreveu uma obra chamada Viagem à Terra do Brasil, Hans Staden, 2 viagens ao Brasil, sua experiência, descrição antropológica, histórica, na sua experiência com os indígenas local, particularmente com os tupinambás, e eu acho tão interessante que Hans Staden mostra uma característica muito especial que a gente talvez não imagine, que a terra brasileira sempre foi um espaço diferenciado de fé. E muitas vezes quem vem de fora nem consegue perceber ou entender essa realidade numa terra, como se diz popularmente, que para baixo todo santo ajuda. Diferentemente de outros horizontes, no Brasil o problema não é crer, aliás, é acreditar, inclusive demais. Eu acho interessante que no final do livro de Hans Staden, ele vai dizer o seguinte: se houver agora um moço a quem minha descrição e esses testemunhos não bastem, que empreenda então ele próprio, com a ajuda de Deus, a viagem, e a dúvida se lhe dissipará. Dei-lhe neste livro informações suficientes, siga o rasto. Para aquele a quem Deus ajuda, o mundo não está fechado. Ao Deus Todo-Poderoso, que é tudo, em tudo, louvor, honra e glória por todo o sempre de sempre. E essa história aqui marcada por essa esperança e essa postura de fé, ela chama a nossa atenção. E eu queria conversar sobre essa realidade brasileira única. Diferentemente de outras nações, o Brasil surge nesse encontro inicial das diversas civilizações ameríndias que estavam aqui com a chegada dos portugueses. E a gente talvez não tenha consciência, mas o povo português é um povo um pouco diferenciado na Europa. Até porque era um povo mesclado
com herança celta antiga, depois romana, depois germânica com a presença de visigodos e suevos, depois com a presença dos árabes, dos mouros, de modo que Portugal era a mistura mais forte da Europa e, além disso, com uma expressiva quantidade de judeus que tiveram uma importância significativa na história portuguesa. Então, Portugal, diferentemente de algumas outras potências, se tornou uma nação comerciante. Então, você pode imaginar comigo, esses portugueses tinham que ter jogo de cintura, tinham uma diversidade étnica no ambiente europeu, e em muitos ambientes a coisa nem de perto era assim. E assim, esses portugueses chegam ao Brasil e iniciam esse projeto que tem lá os seus equívocos, as suas falhas, os seus problemas, mas a verdade é que a beleza dessa terra natural. O Brasil é um dos países mais extraordinários do mundo, tão extraordinário que o nosso povo, como eu disse, às vezes tem a coragem de dizer que Deus é brasileiro, não por causa do povo, mas pela beleza e a grandiosidade, a diversidade natural que é de tirar o fôlego. Eu conheço 64 países no mundo, viajando por todos os lugares, e de repente a gente começa a conversar e a pessoa pergunta de onde você é, e você diz do Brasil, e a pessoa, Brasil, Brasília, Brasil, todo mundo enche a bola do Brasil. E essa realidade, ela anda ampliada por quê? Com a triste história da escravidão africana, que é uma mancha que marca a nossa história e de muitos outros, nós temos aí a presença dos ameríndios, dos diversos portugueses, depois dos africanos que chegaram, mas também de uma grande quantidade de imigrantes, imigrantes alemães, imigrantes espanhóis, portugueses, italianos, libaneses, japoneses, chineses, coreanos, mais recentemente bolivianos, haitianos, venezuelanos, ou seja, o Brasil é a terra de todo mundo, terra de eslavos, germânicos, africanos, europeus de todo tipo. Nós somos, de fato, o país de maior permeabilidade das diversas comunidades. E o que é interessante é que uma das coisas que mais marcam o povo brasileiro é exatamente essa expressão de fé. Não é à toa que o nosso símbolo mais significativo é exatamente o Cristo Redentor. O Brasil é um lugar onde a expressão de fé, particularmente cristã, mas não exclusivamente, tanto no seu contingente evangélico ou católico, é marcado por muita vibração, por muita atividade, com seus erros e acertos. É um lugar de muita fé. E sabe o que é interessante? Pouca gente imagina isso. Quando a gente volta lá no passado, lê a própria Bíblia no original, conhece a realidade hebraica, aramaica e grega, e a gente pega esse nosso olhar brasileiro, esse povo alegre que gosta tanto de festa, que gosta tanto de relação interpessoal, que vive, ao mesmo tempo com uma espécie de pessimismo e uma coragem que diz, não esquenta a cabeça não, no fim vai dar tudo certo. É interessante quanta coisa você vai encontrar nesse jeito bíblico de ser e de pensar e a realidade brasileira. Olha que coisa interessante. A gente vai ver na Bíblia que a descrição do mundo não é uma descrição abstrata, não é uma descrição técnica e racionalizada, ela é cheia de literatura. Ela é cheia de descrição, onde a poesia conversa com a narrativa, onde falar de Deus atinge a mente e o coração. Por isso dá para entender porque essas histórias marcam a realidade brasileira. Não é interessante que a gente tem um dos maiores protagonistas da nossa história literária, como Machado de Assis, e um livro dele que tanto fez sucesso chama-se Esaú e Jacó. É impressionante o fascínio que essa maneira de lidar com a vida atingiu assim, o coração de Stefan Zweig de uma maneira única. Stefan Zweig, quando escreveu exatamente um livro sobre o Brasil, o país do futuro, ele ficou impressionado com a maneira de conviver da nossa gente.
Dá para entender por que alguém que nasceu na Bielorrússia, de pano de fundo judaico-eslavo, que chega a viver na nossa realidade. A famosa Clarice Lispector disse que o seu sonho é que ela pudesse falar somente em português para poder transmitir as palavras de uma maneira especial, ou seja, apaixonado pela nossa realidade. É interessante tantos conflitos que a gente tem, inclusive na hora de conversar sobre teologia. Às vezes alguém defende um ponto aqui, o outro defende um ponto lá, e isso é motivo de beligerância. Mas na realidade brasileira, nessa realidade histórica de interação com ideias diversificadas, numa espécie de dialética nacional, e muito mais fácil interagir com perspectivas diferentes e que são complementares do que radicalizar uma atitude absolutamente dispensável em termos de conflito. É interessante ver como a gente não sabe disso. A Bíblia é cheia de humor. Ah, sim, aqueles ímpios que afrontam a Deus, o Senhor irá deles. E até fará pouco caso dessa atitude sem sentido, conforme diz o Salmo 2. E não é interessante que a maneira de enfrentar a dor e o perigo, quando você lê um salmo como o Salmo 57, é através do humor. E não é assim que vive o brasileiro. A gente pode criticar, pode discordar, no Brasil nada é sério, a pessoa leva para brincadeira e para piada, mas o que você prefere? Uma guerra mortal? Você prefere milhares de pessoas mortas em nome de uma ideologia, ou um pessoal que luta e com as suas dores transforma um horror na piada do dia? E mais interessante, que há certos e diversos textos na Bíblia que a gente olha e pergunta, o que isso está fazendo aqui? Mas por quê? Porque Paulo escreve um capítulo inteiro em Romanos 16, até uma parte do 15, só para mandar lembrança para as pessoas. Ah, quem tem a mente teológica, é inteligente demais, acha que isso é desnecessário, mas não é. Sabe por quê? As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Por isso o texto sagrado faz questão de dizer, manda um abraço para Trifena e Trifosa. Não se esquece aí de Nereu, sabe, Júnia. A Bíblia, como palavra divina, é voltada para a relação interpessoal e não somente com ideias que parecem ser sofisticadas e destinadas a gente que se imagina um grande pensador. Por isso, a gente vai ver que no ambiente tradicional judaico antigo, o povo vivia das grandes celebrações e festas dedicadas ao Senhor. Ah, sim, era a festa dos tabernáculos, era a festa da Páscoa, era a festa do Pentecoste, tudo isso era uma celebração da família e da comunidade. Você já viu gente que gosta mais de celebração, de comemoração do que o povo brasileiro? É interessante, né, que eu vejo que o evangelho cresceu tanto no Brasil. Sabe por quê? Porque um brasileiro, assim, de coração, convida o outro, vamos lá hoje ouvir a palavra de Deus. O cara nem quer, mas só pelo respeito, assim, só pela consideração do outro, ele vai lá. É o brasileiro que come uma sobremesa esquisita, até uma comida não tão legal assim, só por causa do valor que a outra pessoa tem. Essa realidade é absolutamente pessoal e tem sintonia com a palavra divinal. Com certeza eu não vou ter tempo de falar de toda a grandiosidade da terra brasileira que precisa ser vista, especialmente com um povo tão amado e admirado no mundo todo, que muitas vezes não enxerga o seu próprio valor. E para terminar a nossa conversa verde e amarela aqui, só faltou um bom chorinho e um pouco de futebol, eu quero ler uma poesia dedicada ao querido Brasil. Foi descoberto o Brasil. Poesia diz, eu sabia que não ia dar certo. Foi descoberto o Brasil. Foi chegando o seu Cabral, como bem diria o pessimista, eu sabia que não ia dar certo. Essa sempre foi a sina do Brasil. Foi por um país católico em tempos de Inquisição que o Brasil foi colonizado. Foram nessas terras que o índio foi subjugado e o negro acabou escravizado. Escapando às pressas para salvar a vida, o judeu chegou refugiado. Nessa terra explorada, só se podia dizer o óbvio: vai dar tudo errado.
E, de fato, aos poucos, o país Brasil foi ficando mais complicado. Gente muito rica, gente muito pobre, povo simples, discriminado. Favelas e indigentes se multiplicam e o morro está dominado. A política mata esperanças, todo corrupto está confortado. De repente, no vai dar tudo errado, surge o inesperado. Como nas histórias de Israel registradas no passado, quando Deus eterno manifestou-se revelado, seus caminhos soberanos improváveis fizeram dar certo o errado. Foi aqui que os povos em conflito encontraram um abraço apertado. Foi aqui que meu nego tornou-se afago acarinhado. Foi aqui que numa América toda bélica e dividida, o país ficou unificado. Foi aqui, meio sem querer, que o território ficou muito ampliado. Foi no Brasil que se percebeu a maior riqueza natural de tudo que já foi encontrado. Foi aqui que de todo lugar do mundo chegou todo tipo de refugiado. Foi no Brasil que negro e branco, judeu e árabe, japonês e coreano foram irmanados. Foi aqui que o evangelho chegou aos poucos, apequenado e limitado. Foi aqui que a palavra cresceu no meio de um povo para lá de bagunçado. Em meio a tantos erros, até o evangelho acabou contaminado. Apesar disso, o povo é evangelizado e o crescimento é desenfreado. No meio de tanta incerteza, surge um povo para lá de apaixonado. Juntou o melhor do brasileiro com a graça inefável do Senhor amado. Essa gente abençoada que sai de madrugada para atender o necessitado. Essa gente amada e ignorada que mostra solidariedade ao desamparado. Com a cara e a coragem, essa gente vira bênção para o drogado. Esse povo maluco que vai fazer missão em lugar que jamais foi visitado. É gente estranha que pouco entende teologia, mas chora pelo Senhor crucificado. Que faz tudo errado e se arrisca ajudando a quem não paga o que foi emprestado. Não tinha como dar certo. Era para dar tudo errado. Nunca foi explicado. Quem o Brasil conhece e aqui foi abraçado, vai embora chorando, abalado. Quem viaja o mundo e aqui vem pisar, logo vê que para sempre foi mudado. Eu não sei explicar, é complicado. Pois esse povo também é para lá de complexado, acha bonito tudo que é de fora, sem ver seu país diferenciado. Mas mesmo assim, disse que Deus é brasileiro sem nem ficar corado. Que heresia! Deus não é brasileiro, nem estrangeiro, nem vale a pena ser comentado. Mas que ele resolveu visitar essa terra, ninguém poderá ter duvidado. Por isso, eu não perco a esperança na terra onde vai dar tudo errado. Em anos, vi milhões de um povo que tem sido transformado, gente de Deus, abençoada, confiante, esperançosa, que o mal tem incomodado. Esse Deus é surpreendente, resolve agir com graça, onde nada podia ser esperado. O Brasil é um estranho país onde o Pai soprou seu vento abençoado. Essa terra de todos os povos, onde nada ia dar certo, tudo está sendo mudado. Afinal, o Deus de toda graça sempre fez dar certo o que só podia dar errado. Deus abençoe o Brasil. Um abraço para todos vocês do meu Brasil brasileiro.